Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Muito bem, hoje nós vamos estudar o convite para atuar, para ser atuante no ministério de Jesus, ou melhor, na obra de Jesus, na tarefa de Jesus, na missão de Jesus. Jesus, ele disse, e nós estudamos aqui na lição passada, que ele foi um enviado do Pai. E se ele foi um enviado, ele explica a tarefa para a qual ele foi enviado. Porque quando, por exemplo, um ministro vai representar o governo, né? Ele é um enviado do governo, ele tem uma missão específica. Cada ministro que é enviado do governo tem uma missão a realizar, a cumprir, né? É assim? E ele conta que ele foi enviado, mas para uma missão específica. Qual a missão? Anunciar o reino de Deus. Está claro? Essa é a missão dele. Agora ele está convocando pessoas que são consideradas discípulos, em nível de maior intimidade são os apóstolos. Então nós temos os simpatizantes, nós temos os discípulos, nós temos os apóstolos, alguns num grau de aprofundamento de relação. Mas ele está convocando pessoas para ajudá-lo nessa tarefa, para ele levar a cumprir essa tarefa. Não só por enquanto que ele estava aqui entre nós, mas como ele disse, eu vos deixarei órfãos junto, eu estarei sempre convosco. Ele inclusive vai dar uma tarefa e vai continuar supervisionando esta tarefa após a sua volta ao plano espiritual. Então, não é um convite para atuar nesse trabalho. Qual o trabalho dele? De anunciar o reino dos céus, não só quando ele estava aqui, mas depois essa tarefa vai prosseguir. E que um discípulo vai passar para outro, que vai passar para outro, através de sucessivas gerações, coordenado por ele. Qual é a função do discípulo? Tem uma frase de Jesus que ele diz assim: o discípulo não é maior que o mestre. E se ele é discípulo, se ele foi convocado pelo mestre, não é para fazer o que o discípulo quer, e sim a vontade do mestre. Há uma passagem do Evangelho de João que ele diz assim: sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então o discípulo está, antes de tudo, não só em participar da mesma missão de Jesus, da qual ele foi enviado, mas de cumprir a vontade de Jesus. Aí há um relacionamento de amizade. Aliás, ele explica isso: como o Pai me enviou, eu vos envio. Por isso que depois um discípulo vai chamar um outro e vai passar a mensagem para o outro, assim através de sucessivas gerações. Podemos dizer assim, não é? Como fulano de tal me passou uma mensagem, eu estou passando para outro. E gradativamente, numa cadeia, num processo que nós chamávamos, e ontem nós explicávamos isso na palestra que fizemos sobre Eurípides Barçanufo. A grande importância não é Eurípides, a grande importância é esse processo de continuidade, é a mesma linha de continuidade que vai do Cristo, que passa para Bezerra de Menezes, que passa para Eurípides, e assim passa para Chico Xavier, Edivaldo Pereira Franco e tantos outros. O importante não são as pessoas, e sim a mensagem que ela veicula. E nós então devemos não fazer e apresentar a nossa mensagem, mas sim a mensagem que o Cristo nos levou. E agora, então, seremos multiplicadores dessa mensagem. Jesus aqui, ele vai, mais uma vez, contar como que deve ser essa sua missão. E explicar como é que tem que ser o discipulado, a tarefa do discípulo. Começa ele com a seguinte frase, Mateus coloca assim de forma genial. Só essa frase aqui dá palestra que mais palestra. Olha bem. Vendo-se Jesus cercado por uma grande multidão, resolveu atravessar o lago. Ora, ele veio para anunciar o reino dos céus.
ali tinha uma grande multidão. A multidão já estava ali, e a multidão cercava ele, a multidão estava interessada nele. E ele resolve atravessar o lago, se afastar da multidão. Como é que fica? Pode ser uma coisa dessa. Então, se ele já tinha uma multidão, já tinha um público, por que ele não fica com esse público? Mas ele fala: a minha missão é anunciar o reino dos céus. Se a missão é anunciar o reino dos céus, e essa multidão me cercou, vamos atravessar o lago. Mas por quê? Bom, porque essa multidão já recebeu o Evangelho. Agora atravessemos o lago, porque lá há uma outra vila, há uma outra cidade, há uma outra população, há uma outra multidão que não recebeu o reino dos céus. Qual é a missão dele? Anunciar o reino dos céus. Então, o que muita gente às vezes pensa, que se você já tem um público, por que não vai com um outro público? Se você já está no Rio de Janeiro, por que você tem que falar no Mato Grosso, no Espírito Santo, no Goiás? A ideia é de multiplicar. Porque se aqui nós falamos dessa mensagem que o Dr. Bezerra nos passou, né, a orientação do Evangelho, por que também não levar uma outra instituição, um outro local, para multiplicar a mensagem? Aí você fala assim: poxa, mas se já tinha uma multidão que cercava ele, você às vezes vai sair para um outro local de pessoas que você não conhece, e que às vezes é um grupo muito menor. O problema é de proselitismo. Nós temos muito essa ideia de proselitismo, ou então aquela ideia de falar para grandes públicos. Se ele tinha uma grande multidão, por que às vezes você vai deixar uma grande multidão para falar para 10 pessoas? Não é isso? Então, se você pode ir num centro espírita, por exemplo, que tem lá um público lá de 400 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas, como tem tantos aí pelo Brasil, você vai para um que tem 10, 20, 30. Sim, e falar com o mesmo entusiasmo, às vezes tem 10, já fizer um palestra para uma pessoa, 2 pessoas. O problema não é de quantidade, a ideia é de anunciar. Qual é a função? Anunciar o reino de Deus. O que o discípulo tem que fazer? Tem que fazer a vontade do mestre. Serão meus amigos aqueles que fizerem o que eu vos mando. Então, do jeito que ele fez, a gente tem que fazer também. É isso. Então, não é um problema de quantidade, é a tarefa que tem que ser feita. É isso. Vocês imaginem a necessidade até do Chico Xavier. Olha bem, ele que não era pregador e que não ia para os locais, os vários lugares, mas ficava centrado no local, não é assim? Olha que coisa como a vida fez com ele. Começa ele em Pedro Leopoldo, no sentido mais interiorano, mais afastado. Aí ele realiza um trabalho mediúnico, ele se aprofunda, ele amadurece. Começa esse trabalho por volta mais ou menos de 31, recordei o encontro com o Emmanuel, quando começa a atividade dele, podemos dizer assim, expansiva mesmo. E em 59 ele sai de Pedro Leopoldo, em 59. Por que ele sai então em 59? Foi um total de 31, 41, me ajude nas contas, de 31 para 59, 28 anos, né, de atividade mais restrita. Muito bem, agora ele vai para Uberaba. Uberaba é um centro, podemos dizer assim, uma cidade muito maior que Pedro Leopoldo. Muito maior. Muito bem. Mas qual é a vantagem? Ela está próxima, forma um triângulo interessante. Uberaba, São Paulo, Rio de Janeiro, e não podemos esquecer os outros lugares do país. Então ele se aproxima dos grandes centros, não perde a sua intimidade. Uberaba é menor porque São Paulo é menor do que o Rio de Janeiro, mas facilita o acesso. Tanto que a grande popularidade de Chico Xavier, depois que ele vai para Uberaba, vai ser multiplicada,
porque com mais facilidade as pessoas vão chegar lá. Muito bem, então foi uma forma que a espiritualidade utilizou para deixar São Paulo ali pertinho e receber grandes caravanas, principalmente de São Paulo, que foram ao Chico Xavier. Olha a ideia aí da multiplicação. A mesma coisa são os oradores, então, né, os divulgadores dos discípulos, e sempre anunciar. Então, às vezes, você sai do seu local, você vai lá para o Pará, você vai para o Mato Grosso, você vai para Recife, você vai para Fortaleza, chega lá, você vai falar um público até menor do que aquele que você já estava acostumado a falar, a atividade, mas lá eles vão ouvir aquela mensagem que é importante, aquela mensagem que pertence à linha doutrinária do Evangelho Espírita e Verdade, né? No caso aqui nós estudamos os 4 Evangelhos de Agostinho. Então, vejam, por que essa multidão cercava Jesus? Essa multidão cercava Jesus porque ele tinha feito curas. Vamos fazer uma recordação rápida. Ele curou um leproso, curou um paralítico, curou a sogra de Pedro de febre e curou, fazendo retornar do coma o filho da viúva de Naim. Então, a fama dele cresceu. Logo quando era um dia de sábado, ele cura o paralítico na sinagoga, o zum em Cafarnaum foi enorme. Ele chega logo na cidadezinha de Cafarnaum e cura um paralítico. Vai para a casa de Pedro, cura a sogra dele. Quando foi à tardinha, às 6 horas, já na virada para o domingo, a multidão, então, já não se achando mais no sábado, que tinham a regra de não poder trabalhar no dia de sábado, a multidão vai em massa por volta das 6 horas da tarde, porque 6 horas já não é mais considerado sábado no judaísmo, já começa o dia às 6 horas, por isso que a igreja comemora o santo de véspera. Então às 6 horas da tarde já não é mais sábado, é domingo no judaísmo. Aí a multidão foi lotar a casa de Pedro e a porta e a circunvizinhança da casa de Pedro. Chega o Evangelho a dizer que estava ali a cidade inteira. Jesus começa a atender essa multidão. Cuida individualmente de cada um, com a sua palavra atende a um, cura a outro, expulsa um demônio. Passou a noite toda com eles. Chegou no outro dia, encontraram Jesus meditando em outro local, em estado de oração, recolhido. Muito bem, os apóstolos interpretaram que ele estava orando. Pode. E esse é o exemplo que Jesus quer dizer. Diante de qualquer tarefa em que a sua popularidade vai a 1000, é necessário você rever o conceito, você estudar, você meditar, você refletir, ter um tempo para você mesmo. Todo médico, todo divulgador, todo discípulo tem que ter um tempo para si mesmo. E assim, todo médico, todo engenheiro, todo professor tem que ter um tempo para si mesmo. O professor não pode ficar dando aula o tempo todo, professor, não é isso? Tem que parar e fazer planejamento de aula. Então ele tem que ter um tempo para ele para planejar. O médico tem que parar para fazer congresso, para estudar, para se aplicar mais. Assim também o sacerdote, assim também aquele que faz cura, seja lá o que for. Há necessidade de recolher-se para recarregar as suas baterias, rever conceitos, estudar, se ampliar, buscar mais forças. É isso que Jesus dá um exemplo. O que é que acontece? Que no outro dia os apóstolos correram para ele e disseram: Senhor, a multidão está atrás de você. A multidão está atrás de você. Ou você está aí parado, ou não é melhor ficar com a multidão? Quer dizer, eles não perceberam essa necessidade do recolhimento. E que cada vez que você realiza um trabalho e você faz um recolhimento e aprofunda o conceito, você cresce e volta mais, de forma mais potente, podemos dizer assim, com mais capacidade de penetração para trabalhos futuros. Não é isso? A primeira operação do médico é uma coisa, a 10ª já é outra. Ele já está muito mais preparado. E entre a primeira e a 10ª, ele fez curso, se preparou, estudou mais, desenvolveu a sua técnica. É assim que se faz. Senão a gente fica no lugar comum. Não podemos viver na horizontal. A ideia é de uma diagonal. Está sempre subindo,
sempre crescendo, sempre desenvolvendo os potenciais. Então, quando os apóstolos vieram, Senhor, como estiver dizendo, isso está aí nesse parado, aí é uma inutilidade. Olha a multidão. É necessário orar, é necessário recolher-se, é necessário meditar. Muito bem. Logo a multidão chegou. Aí é o capítulo que começa agora. A multidão cercou e cercou Jesus. Por que cercou Jesus? Porque, diz a passagem, tinham medo de que ele fosse embora. A multidão cerca o mestre. E ele então diz: eu vim para anunciar o reino de Deus. Não é para fazer trabalho de cura. Ontem na palestra sobre Eurípides Passanufo nós desenvolvemos isso. O Eurípides ele tinha uma capacidade mediúnica extraordinária, uma capacidade de cura inigualável, mas todos aqueles que o Eurípides curou desencarnaram de alguma doença. Não é isso? Olha a capacidade de Jesus, inigualável. Aliás, não podemos nem comparar com o Eurípides. Aliás, nem cabe, nem faz bem. Mas simplesmente, repare, todos aqueles que Jesus curou, todos aqueles que ele fez retornar da vida tirando do coma, todos desencarnaram de alguma doença. Então ele não veio para fazer cura de ninguém. A importância de Eurípides não é fazer cura de ninguém. A importância de Jesus não é fazer cura de ninguém. Não é tirar a sogra de Pedro da febre, nem curar aquele leproso, nem curar o paralítico. A missão é anunciar o reino, porque é com aquela mensagem é que nós vamos poder crescer. É com as leis da vida que a gente vai crescer, e crescendo vamos viver vamos criar uma civilização melhor, um mundo melhor. Isso é fundamental. Tanto que a multidão cerca Jesus, ele pega e atravessa o lago. Se fosse para ficar atendendo eles, ele ficaria ali. Mas ele não veio para isso, nem para ficar repetindo, nem para ficar atendendo. Aí hoje cura de uma dor de dente, amanhã vai curar de uma enxaqueca, amanhã vai fazer isso. Pô, não é isso. A mensagem é divulgar o reino. E por enquanto que você não tem as bases desse reino, que estão alicerçadas no Sermão do Monte que nós estudamos, né? No amar, no perdoar, no viver, na fraternidade, por enquanto que nós não tivermos isso, não seremos melhores. Por enquanto que nós não tivermos a coisa mais importante que o Evangelho vem colocar em nós, que é a certeza da imortalidade, por enquanto que nós não tivermos essa certeza, não temos nem a capacidade para viver as leis dos céus. Porque se as leis mandam, ama o próximo, amai os vossos inimigos, fazer bem aquele que persegue e calunia, se eles forem te matar, não te preocupe, só vão matar o corpo, não poderão fazer nada contra a alma. A gente lá tem capacidade para isso? Para amar o inimigo? Para ir para o martírio? Para deixar alguém te matar, se te bater numa face e virar para outra? Se você não tiver o pré-requisito para isso, que é o fortalecimento na ideia da imortalidade, ter isso como certeza, saber que a vida é do plano espiritual e é eterna, você não tem capacidade para viver as leis. Então ele anuncia as leis, mas ele nos fortalece com a ideia da imortalidade. Por isso que ele teve de ressuscitar. Ressuscitar e de forma bastante óbvia, aparecer para as pessoas, dizer: olha, me toca aqui, pode me apalpar, porque sou eu mesmo, um fantasma não tem carne e osso. Aí sim, os apóstolos tinham fugido. Olha só, os apóstolos ouviram a mensagem de Jesus e fugiram. Mas aí quando Jesus aparece para eles e diz: eu estou vivo, e aí eles passam a ter essa certeza, e eles tocam como Tomé, aí agora sim estão fortalecidos para o ir de pregar e realizar aquele trabalho, não só de anunciar o reino, e se for preciso ir para o martírio. Então um discípulo que está sendo convocado por Jesus, ele tem que ter essa certeza. Se não tiver essa certeza, ele não vai. Vamos mostrar, vamos repetir para ficar bem claro. Jesus chamou os discípulos, inicialmente os 12, conhecidos como os 12 apóstolos. Todos não fugiram. O João não fugiu. Sim, mas depois não foi pescar. Não estava lá no lado pescando. Tinha que fazer a tarefa de divulgar o Evangelho, estava pescando. Tá certo? Então, não adianta a mensagem. Como que eles foram tocados? Jesus então aparece para eles. Agora, com essa certeza da imortalidade, certeza que eles ficaram com Jesus em várias aparições, tocaram o Mestre, estiveram diante da prova, da certeza da imortalidade, construíram isso neles.
descobriram que eles eram eternos, que eles são verdadeiramente filhos de Deus, aí agora eles pegaram a mensagem de Jesus, aí é aí que Jesus fala a frase, ide pregar. A partir daí, aí eles vão pregar pelo mundo. E pregar com consequências. Quais são as consequências? Vão ser todos mártires. Vão ser todos mártires. Mas por que você vai viver esse martírio? E agora você está alicerçado nessa certeza da imortalidade. Então vale a pena, como diz Paulo de Tarso, a loucura da cruz. Agora, se você não tem essa certeza da imortalidade, então, diz Paulo, repetindo Isaías, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos todos. Eu lá vou querer me preocupar, se um cara me bater numa face, eu vou virar outra, ou vou sair correndo, serei mais forte, ou mais fraco, eu vou surder. Pô, o cara fala mal de mim, me persegue, eu ainda vou perdoar ele? O outro é meu inimigo, eu vou amar esse cara? O outro não gosta de mim, eu vou para a cruz e nem vou me defender como Jesus? Preferir a cruz do que outra coisa? Você tem que ter algo maior. Por isso que Jesus está falando, não é simplesmente o convocar para seguir, não é o ser o tagarela, um repetidor de conceito, é ser um vivenciador. Há uma grande diferença entre a cruz e a mensagem. Quando Jesus falou tudo que ele falou durante 3 anos, foi uma coisa. Todo mundo vai pegar assim, será que é isso mesmo? Será que é verdade mesmo amar o inimigo? Será que é necessário de não gritar por justiça? Será que é necessário realmente perdoar? Passa os 3 anos e ele vai para a cruz. E aí tudo aquilo que ele falou, ele lá viveu. Perdoou, amou, compreendeu, não atacou os romanos, não atacou os judeus, não atacou Pilatos, respeitou inclusive o cargo de Pilatos, dizendo até que o que ele estava fazendo foi autorizado por Deus. Não partiu da cruz, não reclamou, amou, perdoou e seguiu. Então ali ele viveu. Por isso que ele disse: se você botar a tua casa em areia movediça, vem o vento, vem a chuva, vem a enchente e carrega tudo. Mas se ela está alicerçada na rocha, aí vem a chuva, vem o vento, vem a incerteza e você continua firme. E o que é estar alicerçado na rocha? É a imortalidade. É isso que a gente pensa. Se você não acreditar que você é eterno, que realmente é filho de Deus, então não vai fazer. E nem acreditar de boca, é acreditar de vivência. Acreditar de boca é que todo mundo acredita. Isso aí tem uma opção de gente aí que fica falando das santas almas, ora para as almas, mas não é. Eu estou falando de se sentir eterno. É se sentir. Não é acreditar na solvência da alma. Não é ver espírito. Não é se sentir eterno, se sentir um cidadão do universo, se sentir filho de Deus, não filho do fulano, daquela família que tem aquele sobrenome tal ou tal, mas se sentir de Deus, filho de Deus, criado por Deus, unido a Deus, pertencente a Deus, cidadão do universo, cidadão do reino de Deus. Por enquanto que não sentir isso, não parte para o martírio. Então aqui ele vai dar um exemplo. Ele tem que chamar pessoas para realizar o trabalho. E chega o primeiro. Diz Mateus que era um escriba. Escriba é um estudioso da lei, um escrivão da lei, alguém que vivia escrevendo muito da lei, logo entendia muito da lei. Pelo menos de tanto repetir, de tanto escrever a lei. Tá certo? Ele era um suporte fundamental para o sacerdote, para o fariseu, o escriba. Então, Mateus fala que é um escriba, Lucas diz que é um homem. Então, pouco importa. Pode ser um homem, pode ser um escriba. Apenas diz a passagem seguinte: olhe bem, diz ele, o escriba, Senhor, te seguirei, falando com Jesus. Jesus, te seguirei aonde fores. Não importa aonde for, não importa a situação, eu vou te seguir. Aí Jesus vai dar o seguinte conceito: as aves do céu têm o seu pouso, aí está ninho, tá? No Evangelho, tira o ninho, diz quem está no Evangelho aí, coloca pouso.
Porque esse negócio de ninho é a ave quando vai fecundar, né? Quando vai fecundar, não, quando vai ter vai colocar os ovinhos e vai, como é que dá o nome? Chocar os ovinhos, né? O que uma ave precisa é de pouso. Ela está no céu, ela voa, de repente ela para e pousa. O ninho é para chocar os ovinhos, tudo bem? Então vamos lá, vamos colocar a palavra certa. Não é ninho, é pouso. Toda ave, ela do céu, ela de vez em quando tenta um pouso. Ela não fica voando full time, ou melhor, ela não fica voando o tempo todo. De vez em quando ela pousa. E de vez em quando ela pousa em ninho. Em época de chocar, ela pousa em ninho, tá certo? Então ela precisa de pouso. As aves do céu têm pouso. Depois ele vai falar, antes das aves, ele fala das raposas. As raposas têm as suas tocas, os seus esconderijos. A sua toca, a sua gruta, a sua toca de esconderijo. E o filho do homem não tem onde reclinar, aí está repousar. Se tiver repousar, se estira e bota reclinar a cabeça. Não é repousar a cabeça, é reclinar a cabeça. Muito bem. Então vamos pegar esses três conceitos. A raposa tem as suas tocas. Toca, ela vai para se defender, ela vai para se esconder dos predadores. Quando a raposa, né, ela se esconde lá no seu covil ou na sua toca, é para ela se defender de outros predadores. Corre, ela vai e se esconde lá. É um abrigo dela, é uma proteção. Vamos colocar assim. Primeiro nível, defesa. Quando Jesus fala sobre a raposa, ele está falando, a toca é defesa. Muito bem. Então ele está dizendo que as raposas têm a sua defesa. Agora vamos para o segundo. As aves do céu, elas voam, voar, cansa. Precisa de um pouso. Pouso significa repouso. Então a ave voa e pousa. Pousa para repousar. Por isso que eu troquei o reclinar da segunda parte. Aí da terceira parte, do filho do homem, reclina a cabeça. Porque ele já usou a palavra repouso. Então vamos lá. Defesa no caso da raposa. Repouso no caso, ou pouso, né? Repouso no caso das aves do céu. Agora vamos falar do filho do homem. O filho do homem, ele não tem, olha, agora ele coloca a negativa. A raposa tem defesa, é a toca. A ave do céu tem um lugar de pouso. O filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. E aí a gente sai logo interpretando que esse filho do homem é o Cristo. Essa expressão filho do homem, ela é usada 82 vezes no Novo Testamento. No Novo Testamento, Mateus, Marcos, são 27 livros do Novo Testamento. 82 vezes essa expressão é usada. E normalmente ela é sinônimo de Cristo. E nem nós não estamos negando que não esteja também falando de Jesus. Mas repare que ele está falando aqui com um discípulo. É com um discípulo. É com alguém que está querendo ser candidato ao reino dos céus. Alguém que está querendo ser candidato a anunciador da palavra. Então ele está se referindo a essa pessoa. Ele está dizendo que esta pessoa que quer anunciar a palavra, ela tem que ter uma característica. E a característica, na hora que ele dá um exemplo, é do filho do homem. Então vamos começar assim. Essa filho do homem é uma expressão hebraica que quer dizer que filho do homem quer dizer que a pessoa é homem, é plenamente humano. Não é filho do homem no sentido de nasceu do homem, mas é o fruto do homem, quer dizer, da evolução humana. É o melhor que o homem consegue produzir, é o fruto dele. É como se você estivesse falando da mangueira, da manga, e que a manga é fruto da mangueira, tá certo? E aí é um estágio, porque você vai às raízes, nós temos as raízes, o caule, os galhos, as
folhas, as flores, e aí nasce o fruto. O fruto é resultado de todo um processo, de todo um movimento. O Filho do Homem é um resultado do homem, é um processo, é aquilo que o homem produziu, o melhor que o homem produziu. O homem vai evoluir aquilo que ele fizer lá de melhor, lá na frente. A melhor qualidade do homem é o chamado Filho do Homem, é o produto do homem, é o resultado do homem. Muito bem. Então, é comum essa expressão lá em Israel, que quando fala assim, o filho do amor, fulano é filho do amor, é o amoroso. Ele é o filho da paz, é porque ele exerce a paz. Ele é o filho da luz, porque ele é uma pessoa luminosa. É o filho do conhecimento, porque ele é um sábio. É o filho do homem, porque ele é um homem. Ele é plenamente homem. Ele só tem homem nele, humanidade, não tem outra coisa. Bom, e aí toda vez que nós usamos essa palavra humanidade, que é humanizar o homem, nós estamos falando de algo bom, coisa boa. Vamos dar um exemplo. Quando uma pessoa faz o bem, quando uma pessoa é legal, quando uma pessoa é simpática, quando a pessoa é solidária, quando a pessoa ajuda o outro, quando a pessoa colabora, né? A gente fala assim, pô, fulano é tão humano. Pronto, humano é isso. Então, quando ele está falando filho do homem, é esse humano. É essa pessoa legal, essa pessoa que ajuda o outro, se esforça, colabora, quer servir. Tá certo? Esse sujeito, ele é muito legal, esse filho do homem. Toda pessoa que quer fazer caridade, que sofre pelo outro, que se dedica pelo outro, que se entrega pelo outro, que não mede em colaborar, que para ela não tem tempo, não tem horário, não tem chuva, não tem frio, não tem dificuldade, não tem problema de dinheiro, não exige nada, ela só quer ajudar a colaborar, e que a gente chama essa pessoa de humano, essa pessoa é muito explorada aqui. Porque no fundo, no nosso mundo, ela é considerada uma boboca. É uma boba. É aquilo que as pessoas falam, é otária. Tá certo? Eu vou me beneficiar. É o caso do médico. A multidão cercava Jesus porque ele é um boboca, ele é otário. Ele dá pão pra gente, ele dá peixe, já vem prontinho, que eles comeram já tudo prontinho. Né? O pãozinho bom feito por Jesus, o peixinho já vinha pronto, assado, e eles comeram. Jesus ainda curava aquela gente toda, expulsava o demônio e não cobrava nada. Então esse cara é que eu tenho que ficar junto, tem que me agarrar com esse cara. Por isso que a multidão foi e cercou, e diz o texto, a multidão não queria deixar ele embora. Pô, se ele dá tudo pra gente. Então para que eu vou me preocupar com pão? Por que eu vou me preocupar com isso, com aquilo? Se eu tiver uma doença, uma dor de cabeça, eu tenho uma febre, tenho uma paralisia, tenho uma febre, ele vai e cura. Eu tenho uma dúvida, ele vai e explica. Então, estou bem se estou com ele. Estou junto com ele. Quer dizer, no fundo, eu estou explorando ele, eu quero ele para o meu benefício. Aquela multidão não estava lá para beneficiar Jesus. Aquela multidão não estava lá para perguntar a Jesus o que você quer que a gente faça. Para te ajudar e para colaborar com você, para que o seu mandato, para que a sua missão, para que a sua tarefa seja facilitada e a gente colaborar com ele. Ninguém estava lá. É só no me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Assim acontece com todo mundo que é bom aqui no mundo. Todo mundo que é bom aqui no mundo é explorado. E não é explorado só no mundo, é explorado na família. O cara que é bom, tu deixa os filhos para ele tomar conta. E vai viajar. O cara que é bom, tu vai pedir dinheiro emprestado e não vai pagar. O cara que é bom, tu vai explorar em todo sentido. E vai ser sempre dizendo, ele é chato. E outra coisa, nas outras situações você não chama o bom. Eu só quero o bom para tirar proveito. O bom ele não serve para outros momentos. Então, isso ninguém está dizendo aqui que nós não temos que dar e pedir a ajuda de ninguém. Pedir a ajuda das pessoas, pedir dinheiro, deixar filho para tomar conta, tudo isso. O que a gente não pode é explorar Deus. Explorar a bondade. E outra coisa, ele também nunca é reconhecido. É sempre, o filho do homem é sempre destratado. Se tem um sujeito desse na empresa, ele está frito. Ele está frito. E ninguém considera ele. Ele é o religioso, ele é místico, ele é isso, tá certo? É o bobão. Então vamos lá. Jesus mandou a gente ser bom, não bonzinho. Não é ser bom. O humano não é ser bonzinho, não é sair fazendo o que os outros querem, é o que tem que ser feito.
Agora, o que Jesus está dizendo é o seguinte: ó, as raposas, e a raposa dá sempre aquela ideia do espertão. O espertão aqui, o espertão tem a sua defesa aqui no mundo. Ele tem uma técnica de defesa, por isso que ele é esperto, por isso que ele é raposa. Bem? A ave do céu, aquele que tem conhecimento, aquele que é líder, aquele que é grande, aquele que é capaz, aquele que é intuitivo, esse tem o seu pouso. Ele vai, realiza o seu trabalho, depois ele tira o tempo dele para ele, para descansar, para tirar as suas vantagens, porque ele vai repousar. Agora, eu não estou chamando esses daqui, eu não quero esses que se acham os tais, as aves do céu. Eu não quero esses que são os astutos, as raposas. Eu quero os filhos do homem, os humanos. Os humanos. É esses que eu estou chamando para o meu trabalho. É isso que Jesus está dizendo. É esses que eu estou convocando. Agora veja bem, você quer me seguir, porque o sujeito disse: eu vou te seguir, o escriba lá, o homem. Aonde você for, eu estou à sua disposição. Aí Jesus dá um recado: eu não quero espertão, malandrão, tá certo? Esse tem as suas defesas aqui no mundo. As aves, aqueles que são líderes, que se acham que estão cheios de conhecimento, não são esses que eu quero. Eu quero os humanos, aqueles que vão se dedicar aos outros pelo bem, pela caridade, pelo amor, e que inclusive vão ser martirizados. Quero dizer que se você quiser ser humano, saiba bem, você não vai ter uma cabeça para reclinar aqui na terra. Quem é humano aqui não tem vez. No antissistema não tem vez passando. Por isso que não tem um santo, enquanto você quer fazer a prova de sujeito é santo, passou por martírio. E martírio não é só morrer não, é ser explorado, ser debochado, ser ironizado, e depois vai embora sem nada. Veja o caso de Pedro Baldi. Foi ajudar, foi querer ser santo, ajudar os outros, escrever a obra do bem. A primeira coisa, a obra dele foi condenada pela igreja. Quando veio para o Brasil, foi condenado pelo espiritismo. Tomaram a casa dele, não tinha onde ele morar, e quando ele foi no velório, só tinha 10 pessoas. Então, você humano, saiba bem, você não vai ter cabeça para reclinar aqui. Não vai dizer que aqui você vai encontrar consolo. Então veja bem, você quer assumir de ser discípulo anunciador e fazer a vontade do Senhor? Quer seguir com Ele? Eu vou atravessar o lago, vou lá para uma outra comunidade de Jesus levar a palavra. Eu te seguirei. Saiba bem, os malandros têm como se defender, os espertos. Saiba bem, os intelectuais, os cheios, eles têm onde repousar. Agora veja bem, você não vai ter consolo de ninguém. Ninguém vai dar mole para você. Aonde Paulo chegava, ele era apedrejado. Mais ainda, pior apedrejamento que ele recebeu foi quando chegou em Atenas. E ninguém matou pedra dele, mas deu a maior pedrada que foi a indiferença. Batendo no ombro dele e falou: só você negócio de Jesus aí, de mortalidade. Aí a gente discutiu da hora. Foi pior, ele falou assim: melhor do que nos outros lugares. Eu pegava pedra, mas eu fundava uma igreja, montava um núcleo aqui e tratava até com respeito, assim, em termos de dignidade humana, mas não me valorizar em nada espiritualmente. Não tem consolo. Santo não tem paz aqui. Não tem amigo. Você é amigo até onde você tira vantagem no santo, até onde você vai explorar. As pessoas corriam atrás de Chico Xavier para ganhar a mensagem. As pessoas correm atrás de Chico Xavier para ouvir coisas até onde que lhe interessava. É isso. Não estou falando generalizando, porque tem aquele outro caso, aquele outro. Assim também com Pedro Baldi, tem aquele caso, aquele outro. Mas eu estou falando assim no sentido geral. E aí, igual para Jesus. O que é que essa multidão estava agarrando ele? Não queria ir embora. Por quê? Porque ele fazia cura. Fica conosco. Mas eu vim para anunciar o reino. Eu vou embora. Eu vou para outro lugar. Essa é a minha missão. A multidão não quer, ela quer que fica para você. E se você não faz a vontade da multidão, ela vai te perseguir. A igreja disse para o Baldi: muda de ideia. Mas por que eu vou mudar de ideia? Já escreveu o livro já foi publicado, já está aí na mão de todo mundo.
já correu o mundo afora. Muda. Mas como eu vou pegar um livro? E outra coisa, se eu pegasse um livro e mudasse, o que as pessoas iam dizer? Que ele escreve uma coisa e depois escreve outra diferente? E a igreja continuou, muda. Isso tem um outro ponto, como é que eu vou mudar aquilo que não é meu? Foi o plano espiritual, foi Cristo que ditou. E a igreja não deu muda. Então lá ele não ia reclinar a cabeça. Lá ele ia reclinar a cabeça. E aí ele ia reclinar a cabeça onde? Nos jornalistas. Os jornalistas começaram, ou os movimentos da Itália começaram o quê? A não mais conversar com ele. A não mais conversar com ele. Então ele tinha o seu trabalho de quê? De escrever e dar aula para os seus alunos. Mas ele então podia reclinar a cabeça no colo dos alunos? Ou receber um conforto dos alunos? Não. Os alunos sabiam que ele era aquele professor perseguido pela igreja. Os alunos debochavam. Até teve um aluno que estourou uma caneta de tinteiro nele. Passou já ao terra. Ele olhou com olhar de amor para o aluno. Hoje ele fala de Berto Baldi, lá na Itália. E ele fala com o coração doído, cheio de culpa, porque eu fiz isso. Mas agora já fez, né? Mas muito legal que já deu um salto. É assim na vida. Santo não vai ter paz aqui. Poxa, mas o Francisco de Assis, Francisco Xavier fez uma coisa tão legal com a gente. Malta, poxa, nos trouxe o Parnaso de Além-Túmulo. Pronto, entrou na justiça. Para querer o quê? Dinheiro. Mas como que ele vai dar dinheiro se ele não ganha dinheiro? Se ele dá tudo, todos os direitos autorais vão para ganhar dinheiro. Isso é um mundo. O mundo não te dá paz. Tá certo? O mundo não te dá paz. Quando aparece que vai dar paz, vão querer te tomar alguma coisa lá na frente. Entenderam o que Jesus está dizendo? Então presta atenção. O sujeito diz, vamos voltar aqui para a frase assim: Senhor, eu quero te seguir aonde tu for. Jesus lembra, presta atenção. Aqui na terra, os malandros têm vez. Aqui na terra, quem tem muito conhecimento das coisas do mundo, que é safo, tem o seu povo. Agora veja bem, eu estou querendo os humanos, aqueles que são humanos, filhos do homem, prestem atenção, esses não vão ter paz aqui, não vão ter sossego aqui, tudo bem? Como estivesse dizendo, está afim? É pegar ou largar, o que você quer? Já está preparado? Está preparado, entendeu? Vamos são 3 temas, tá? Esse é o primeiro, vamos para o segundo. O segundo tema diz a passagem assim: disse um outro discípulo, um outro seguidor, te seguirei. Seguirei. Já não diz para onde for, né? Mas te seguirei, quer dizer, quero te acompanhar. Primeiro, no entanto, diz o próprio discípulo: primeiro, vou colocar à parte os meus parentes. Jesus diz, perdão, eu não vou atuar nessa agora. Vamos pegar um outro aqui. Jesus passa por um discípulo e diz assim: acompanhe. O discípulo disse: primeiro vou enterrar meu pai. Disse Jesus: deixa os mortos o cuidado de enterrar os teus mortos. Tu, isso está dizendo meu discípulo, tu vai e anuncia o reino de Deus. Então, diz Jesus, olhando o sujeito lá, que era discípulo dele: me acompanhe. E aí quando ele foi convocado, ele disse: Senhor, deixa eu primeiro, eu vou enterrar meu pai. Jesus diz assim: deixa os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Tu, que é meu discípulo, vai e anuncia o reino de Deus. A tarefa do discípulo de Jesus é anunciar o reino de Deus. O discípulo de Jesus não tem direito de enterrar o seu pai. Mas isso é muita loucura. Por que eu não posso enterrar o meu pai? O pai morreu, por que eu não vou enterrar? Se não é um bem para a humanidade, não deixar um cadáver jogado. Imagina a podridão, se todo mundo de repente se transforma em discípulo de Jesus, os cadáveres todos jogados por aí. Vamos por parte. É que não tem nada a ver ser coveiro, ou se não for coveiro, parente de defunto, e ser discípulo de Jesus, ser padeiro, ser lixeiro,
ser professora, ser médico. Isso não tem nada a ver com ser discípulo de Jesus. Qualquer coisa pode ser, você pode ser qualquer coisa, ou nada disso, e ser discípulo de Jesus. A coisa mais importante que pode existir no mundo é ser amigo e discípulo de Jesus. E não tem nada que você possa fazer aqui que não seja ser, de mais importante, discípulo de Jesus. Em tudo que você for fazer, se é discípulo mesmo, é seguir Jesus, anunciar o reino dele. Isso você tem que fazer em todas as situações, seja médico, seja padeiro, seja coveiro, seja parente de defunto. Então, seu pai morreu, qual é a coisa mais importante? Anunciar o reino de Deus. Mas você pode deixar o corpo dele lá? Não, não pode. Então pega o corpo e enterra. Mas o mais importante é que quando você está nessa tarefa de enterrar o corpo, você vai como discípulo. A ideia de deixar de ser discípulo é que não pode ser. Quando ele diz, vou ser teu discípulo, mas primeiro vou enterrar o meu pai, ele coloca em segundo plano o discipulado e em primeiro plano o velório. O primeiro plano não pode ser o velório, o primeiro plano é enterrar o pai. Perdão, é ser discípulo. O primeiro plano é anunciar o reino. E quem disse que você no velório não pode anunciar o reino? E às vezes você não vai anunciar nem necessariamente com palavra. Imagina você está no velório do seu pai. Meus amigos, vamos falar aqui de Jesus, eu quero falar do reino de Deus, a nova civilização terceira. Você pode até fazer isso. Se couber, ali você pode anunciar. Às vezes não é nem a ideia da palavra, mas é a tua presença, o teu olhar, a tua serenidade, aquela confiança de que o seu pai, o corpo está sendo enterrado, mas o seu pai está vivo, que Deus é Deus de vivo, não Deus de morto, de aceitação, de compreensão divina, de devolução daquele pai, que mais do que tudo é filho de Deus, que está sendo devolvido à vida, e que, ao plano espiritual, e que continua sempre vivo. Então só a sua presença, o olhar de serenidade, uma palavra de conforto para todos, chegar ali o outro que está chorando, por que você está chorando? Olha, a vida continua, meu pai está vivo, só existe a vida. E aí contar um exemplo e tal, fortalecer, abraçar o outro está muito desesperado, você vai lá, dá um carinho, estende as mãos, não necessariamente ficar fazendo passe, estender as mãos, emitir fluido positivo, é isso. E aí acabou o velório, não é? Então você vai atravessar lá, vai para uma outra cidade, vai pregar, e chega lá na outra cidade, você tem que trabalhar. Nem você vai trabalhar, vai ser tecelão. Você vai tecelão anunciando o reino de Deus, sendo honesto, fazendo o melhor trabalho possível. Quando a pessoa for comprar, você dá o troco certo, compra o dinheiro certo. Se ela não te pagar, tu não vai na casa dela brigar, tu vai lá jantar, você pode me pagar? Não, não posso. Seja feliz e sentir felicidade mesmo no coração. Então, em todas as situações, seja lá o que você for fazer na vida, aí vai ser engenheiro, vai fazer uma planta, faz a melhor planta, faz a melhor construção possível. Quer dizer, o que tem que fazer é o seguinte: na frente de qualquer atividade, e uma das atividades é enterrar o pai, não tem nenhuma atividade que seja mais importante do que levar a certeza de que de Jesus, da vida continua, da honestidade. Ficou claro isso? Aí, só que tem uma frasezinha que complica. Até aí está tudo bem, mas ele fala que os mortos é que devem enterrar os seus mortos. Aí a gente fica doido, porque nenhum morto já enterrou outro morto até agora. E ele diz que isso deve acontecer, e nenhum morto enterrou. Então, por enquanto que a gente não definir em Jesus o que é morto, a gente não sai dessa frase. Para poder entender o que é morto, enterrando o seu morto, os seus mortos. Então vamos lá. Quando Jesus fala, e um discípulo se aproximou dele e disse: o que eu faço para entrar no reino de Deus? Jesus diz: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Faz isso e viverás. Pronto. Essa frase explica tudo. Quando ele diz que amar a Deus e amar o próximo é condição de vida, faz isso e viver. Mas se o sujeito não estava ali em pé e perguntando a Jesus, e Jesus diz, quer dizer, no fundo estava vivo, e Jesus, e ele diz: ama a Deus e o próximo, faz isso e vai viver, viverás, significa que conceito de vida para Jesus é quando tem amor. Aonde há amor, há conceito de vida. Aonde não há amor, o sujeito está morto. Então vamos dizer assim: quem ama
está vivo, não importa se encarnado ou desencarnado. Se o sujeito desencarnou, ama, está vivo. Se o sujeito está encarnado, ama, está vivo. É a vida para o reino dos céus, é para o Espírito. Quem não ama, está morto. Então, quando ele fala deixar os mortos, os cuidar de enterrar os seus mortos, ele está falando o morto é esse que não ama. Então, veja bem, agora vem uma mensagem para os que não amam. Diferente do discípulo. O discípulo tem que amar. Tem que amar aonde? Em qualquer lugar. Inclusive no velório do pai. Ele tem que amar. Se ele ama no velório do pai, significa que ele é discípulo. Que ele está amando, está anunciando. Pelo amor, ele está anunciando o reino dos céus. Logo, a prioridade é amar. E, inclusive, enterrar o pai. É uma tarefa que o discípulo tem. Muito bem. Agora, vamos lá. Os mortos, o cuidado de enterrar os seus mortos. Então ele está dizendo que quem não ama tem os seus mortos. Então, além do morto, que é aquele que não ama, ele ainda tem os seus mortos que ele enterra. O morto vai enterrar, quer dizer, quem não ama, ele tem alguns mortos que ele enterra. Ele prejudica mais. Então vamos supor aqui o seguinte. Vamos imaginar um sujeito que vende cocaína. Vende cocaína. Se ele vende cocaína, ele não ama. Certo? Não ama. Ele está prejudicando alguém. Ele quer saber do interesse dele. Estamos falando do traficante. Né? Então, o traficante. Então ele não ama. Ele não ama. Ele é um morto. Ficou claro? Esse morto tem uma porção de mortos. Quem são os mortos? São os dependentes da droga. Os dependentes da droga são mortos dele, que dependem dele, e que ele inclusive está fazendo o quê? Está matando cada vez mais. E se ele está matando cada vez mais, quanto mais droga ele vai dando para esse sujeito, ele continua sempre morto, porque ele não ama. E o outro, ele está matando cada vez mais. E o sujeito vai morrendo, porque ele come uma droga, depois come outra. Droga não se come não, né? Ou faz qualquer coisa com a droga lá. Muito bem, o que ele quiser. Então ele está indo, cada vez se enterrado mais. Entendeu que ele vai se enterrando cada vez mais? É isso. Então deixar o morto, aquele que não ama, cuidar de enterrar cada vez mais, e ele vai enterrando tanto que daqui a pouco o cara destrói a vida dele toda. Tudo bem? Vamos dar um exemplo do gigolô. É assim que fala essa palavra. Então o sujeito, ele é explorador de mulher de rapazes também, né? Culturalmente a gente fala mais com relação à mulher, mas hoje tem explorador de rapazes também sexual, né? Então ele não ama. Ele ama aquela mulher? Não. Ele está interessado no quê? Em dinheiro. É isso? Ela tem que se vender sexualmente e dar um dinheiro para ele. Pronto, então ele não ama, ele é um morto. E ele vai botar ela para trabalhar para ele. E ela vai trabalhar de noite, né? E se estiver chovendo, ela tem que trabalhar. E se estiver frio, ela tem que trabalhar. E se estiver frio, ela tem que botar mini saia. E tem que ficar na chuva. E tem que transar com qualquer um que aparece lá, não é isso? E aí vai cada vez, vai afundando mais. A doença vai chegando. Então, ela é morta, dependente dele, e cada vez vai ficando mais morta até que vai ser enterrada. Preciso dar outro exemplo? Não precisa. Né? Isso você pode falar na política também. Existe aquele político corrupto, que tem aquela gente que vive em volta dele, tá certo? E que ele também vai afundando. E assim, poderosos, os espertos, mas é assim, são muitos e muitos exemplos que a gente pode tirar daí. Tá certo? Então, droga, sexo, poder, política, todos os abusos. Vai indo até afundar a pessoa. Na vez passada, nós falávamos aqui umas palestras atrás, da Mel de Monte. Né? Ela era bela, eu até falei que era 10 dias com mel, não. O filme é 7 dias com mel. Eu botei 3 dias mais, mas ela é tão bonita que vale a pena a gente botar mais uns dias. Eu não me considero como erro, tá certo? É uma bênção aqui. Não gosta não, Estênio? Tá certo. Então, é aquele complemento do CD. Podemos falar assim, a Regina ainda não chegou, daqui a pouco ela vai chegar para fazer. Mas a Mel, a graça. Mas veja bem, tudo e todos que chegaram perto dela
eram verdadeiros mortos. Ninguém estava interessado na essência da Vera. Todo mundo só queria usar e abusar do corpo da Vera. Explorava ela, não só financeiramente, mas a beleza, o sexo. Então ela não era considerada, ela só era abusada, como dizer assim. E a vida dela caiu naquela situação em que ela não tinha alegria, era uma morta. Então os mortos exploravam ela como morta, e ela foi cada vez morrendo, ela para poder viver, tinha que ter remédio, cada vez mais remédio, até que teve aquela vida daquela forma. E não foi suicídio direto, e sim direto e voluntário. No fundo ela tomava o remédio porque ela queria ter um remédio para dormir, porque ela queria ter um momento de paz. Só que ela estava buscando a paz no lugar errado, tá certo? E é difícil sair, é difícil você se libertar desse tipo de morte. Né? Até há uma passagem no filme que o rapaz disse: vamos largar tudo e vamos viver o nosso amor. E é difícil largar. Primeiro que a pessoa é viciada, ela é drogada, abandone isso. Não é isso? Abandone. É complicado. Então, segundo, que até onde que aquilo da vida vão permitir. Olha os paparazzi. O paparazzi deixa lá algum famoso ficar sossegado, vão atrás, não é isso? E mais, mas quando ele tiver ruim, tiver gordura não é errado, né? Gordura não é errado. Mas, vamos supor, quando ele estiver mal, no precipício, aí agora os paparazzi vão deixar ele em paz? Não, aí fotografa, mostra, olha como é que ele está agora, olha como é que ele era antes. Então, sim, vai ter sossego. Veja bem, cabeça. O sujeito não consegue reclinar a cabeça aqui. Ficou claro? Então o que Jesus está dizendo é: você vai e anuncia o reino de Deus. Você não tem que ficar preocupado se você tem que enterrar o teu pai, ou você não tem que preocupar se você é padeiro, você não tem que ficar preocupado se você é engenheiro, você não tem que preocupar se você é professor. A coisa mais importante é anunciar o reino de Deus, seja lá na tarefa que você estiver fazendo. E nenhuma tarefa é mais importante do que essa. E aonde você estiver, em que tarefa for, anuncie o reino de Deus. Se for no velório, muito bem. Se for lá como professor, seja um professor honesto, ame os seus alunos, dê o melhor para com os alunos. Se ele te ferir, como o cara lá fez com o professor Pedro Cláudio, olha com compreensão e vai por aí fora. Quer dizer, o reino de Deus, anunciar o reino de Deus é a tarefa máxima. Vamos para o terceiro caso, para o discipulado. Um sujeito chega e diz: Senhor, te seguirei. Mas ele mesmo já toma a frente. Antes de qualquer resolução, ele que está dizendo que vai seguir. E ele está dizendo que ele tem uma outra prioridade. Quer dizer, como se estivesse dizendo assim: tu és uma prioridade, mas não a primeira. Eu tenho uma outra prioridade. A primeira é: vou colocar à parte, ou melhor, vou anunciar, colocar à parte os meus familiares que eu vou te seguir. Depois eu vou te seguir. Então a primeira coisa é: Senhor, te seguirei. Mas primeiro eu vou dar parte à minha família. E aí está dar adeus à família ou se despedir da família. Não é bem se despedir da família. Não é chegar na família e dar tchau. A palavra não é essa, meu Deus. Vamos colocar a palavrinha certa. É colocar à parte. Se colocar à parte é dar esclarecimento, dar explicações à família. Então, Senhor, eu vou te seguir, mas antes eu vou lá na minha família e explicar para ela que é isso que eu vou te seguir, para ficar tudo claro. E não está dizendo que depois a família vai convencer ele, não. Podemos até pensar no sentido positivo, que ele estava determinado, que ele ia seguir nele. Só que primeiro ele ia dar esclarecimento à família, depois que ele ia seguir. Jesus diz: ninguém pode botar a mão no arado e olhar para as coisas de trás. Ninguém pode botar a mão no arado e olhar para as coisas de trás. Por quê? Porque esse não serve para o reino de Deus. Ele não está nem dizendo que não é anunciar, não. Ele está dizendo: não serve para fazer parte do reino de Deus. Botar a mão no arado e olhar para trás. Mas veja bem, Jesus, a pessoa diz: Jesus, eu vou te seguir, mas eu não posso ir lá na minha família, vou dar o esclarecimento, que eu vou te seguir. Se a família for contra, eu vou dar os esclarecimentos, depois eu vou te seguir. E Jesus vem com essa: ninguém pode botar a mão no arado e olhar para trás, porque esse que faz isso não serve para o reino de Deus. Ele queria seguir Jesus? Queria.
Mas o que ele primeiro queria fazer? Explicar para a família que ele queria seguir Jesus. Não é isso? Tá certo? E Jesus diz que ele não quer isso. Quem faz isso não serve para o reino de Deus. Quer dizer, não vai ser um vivenciador, um morador do reino de Deus. Um usufruidor do reino de Deus. Mas por quê? Imagina, eu quero tomar uma atitude tão grande como essa, que é seguir Jesus, eu não posso dar esclarecimento para a minha família? Não é legal uma coisa dessa? Pode ser até que alguém da família queira também seguir, concordar com a ideia e seguir, não é? Tá certo? Está errado. Porque aí no caso, a primeira coisa, o primeiro valor não é Jesus, não é a mensagem de ser discípulo, não é anunciar o reino, não é acompanhar Jesus. A primeira coisa que ele está valorizando é a família. Depois que eu der o esclarecimento, eu vou te seguir. É isso que Jesus não entende. Depois, é isso que ele não concorda. O sujeito que assume o discipulado, ele não assume de boca. É aquele que assume o discipulado, ele assume porque ele está alicerçado na rocha, porque ele tem a certeza da imortalidade, porque ele tem a certeza que ele é um cidadão do universo. E isso é a coisa mais importante. Mas está correto eu nem falar com a família? Imagina, o Chico Xavier resolve ter aquela vida e não vai dar explicação para o paizinho dele, para as irmãs dele, para os irmãos dele. Pedro Baldi não vai falar isso para a família dele, que ele quer segui-lo. Falar é uma coisa, mas não é isso. Não é que depois eu vou fazer, não, eu faço. Eu primeiro sou discípulo. Quando você já for falar com a tua família, é isso que Jesus está dizendo. Ele não está mandando destacar a família. Não, a lei manda, está lá no mandamento, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Se você tem mulher e filho, você tem que, inclusive, dar satisfação. O que ele está dizendo é que o mais importante é ser discípulo. Então não tem esse primeiro eu vou lá. Não, primeiro tu vai ser discípulo. E quando tu for lá, tu já vai como discípulo. Entenderam a pequena jogada? Não? O que ele está dizendo é que o mais importante é ser discípulo e anunciar o reino. Não é a família. Ser o anunciador da palavra é maior do que a família. Agora, olhe bem, tanto que se a família concordar ou não, tu vai anunciar. Agora o que ele está dizendo é, não diga isso, serei só depois o seu discípulo. Primeiro eu vou anunciar a família. Não, você já é discípulo, acabou. Quando você for anunciar a família, tu já vai como discípulo. Essa é a primeira colocação. Nunca pode deixar o discipulado no segundo plano. Quem pensa assim, quem tem a família em maior ponto, o discipulado em segundo ponto, é porque o primeiro é a família, o segundo é o discipulado. Logo, se o primeiro lugar é a sua família terrena, você não serve para o reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar de gente restrita, que só tem uma família. O reino de Deus é o lugar daquele que ama todas as famílias, o reino inteiro. Quem Jesus gostava mais? Isso é um absurdo a gente botar uma frase dessa. A mãe dele ou Judas? Isso é somente mesquinha que faz essa diferença familiar. Agora, quando a lei manda honrar pai e mãe, é que presta atenção, está falando para o atrasado. Só para o atrasado você tem que dizer para amar pai e mãe. Né? Se o sujeito fosse adiantado, você precisava dar uma lei dessa, por isso que a lei é dada para os atrasados. Imagina eu dar essa lei para Jesus. Jesus, não roubar, hein? O que interessa essa história? Não vai roubar mesmo. Imagina eu dizer para Jesus assim, não mata. A lei é dada para atrasado. Por isso que diz Paulo, por Deus foi dada a lei, por Cristo veio a verdade e a graça. Então, quando diz honrar pai e mãe, ele está falando com gente atrasada. Nunca nenhum discípulo tem que deixar de honrar pai e mãe. A única coisa é que mais importante do que pai e mãe é o discipulado. Porque ele não só ama o pai e a mãe, como ama o pai e a mãe de qualquer um, o filho de qualquer um do mundo. Ele simplesmente amplia o seu conceito de amor. Aí pode dizer assim, você é um filho ingrato. Olha só, ele me ama, mas ele ama aquele outro igual a mim. É como se Maria dissesse, Jesus é ingrato, porque Jesus me ama e ama Pedro também. Igual a mim. Não, Jesus ama Pedro e a Maria da mesma forma, o mesmo amor. Ele doa a vida dele por nós, por Pedro, por Maria, por todos.
Então, o amor crístico, ele não limita, ele amplia. Então, quando você coloca a tua família em primeiro lugar, significa que você não serve para o reino de Deus, porque no reino de Deus não é alguém que tem um amor limitado, apenas um pequeno núcleo. No reino de Deus, o amor é universal. O reino é de Deus. Se Deus é pai de todos, você é irmão de todos, logo você pertence à comunidade de todos. Se você é irmão de todos, não só de sangue, mas de vibração divina, muito mais forte do que o laço de sangue é o laço de vibração divina. Quando você percebe que você é do reino de Deus, você é irmão de todos. Por isso que Jesus fala, não serve para o reino de Deus porque é limitado. Está preso a uma vibração sanguínea, não uma vibração cósmica, espiritual. Ficou claro isso? Muito bem. E aí Jesus vai dizer assim, esse não serve para o reino de Deus. Quer dizer, não serve porque é limitado. Vamos repetir os 3 conceitos para a gente fixar bem na mente. A multidão cerca Jesus. E Jesus resolve atravessar o lago. Por que ele resolve atravessar o lago? Porque a mensagem dele era anunciar o reino de Deus. E lá do outro lado do lago haviam pessoas que não conheciam. E se o discípulo tem que amar, porque não amar os que estão do outro lado do lago? Eles também não merecem, também não são filhos de Deus, então há necessidade de atravessar, para que todos sejam beneficiados. Segundo, se eu preciso de seguidores, os seguidores têm que falar a mesma linguagem do mestre. E o discípulo não é maior do que o mestre. Logo, o discípulo tem que falar aquilo que o mestre quer. É discípulo aquele que ama o mestre. E amar o mestre e fazer a vontade dele. Muito bem. Então vem a regra. Um escriba resolve seguir Jesus. Jesus fala, olha bem, o teu comportamento, eu não quero o comportamento nem de espião, nem daquele super inteligente, nem dessas grandes lideranças do mundo. Não é coisa de levar vantagem, de procurar tua defesa, pregar e depois se esconder, viver escondido aí como se fosse um revolucionário. O revolucionário é aquele cara que ataca o governo e depois se esconde para não apanhar, não é isso? Tá certo? Ele ataca o governo e depois se esconde. Não é isso? Ele sabe fugir. Ele ataca o governo e foge. Primeiro, no caso de Cristo, ele não tem que atacar ninguém. Ataca ninguém. Nenhuma autoridade. Jesus até fala que ele não tem que falar mal de governo nenhum. Paulo diz que não tem que falar mal de governo nenhum. Simplesmente amar. Seguir a nossa frente. Não é concordar. Também não está dizendo que é concordar com as coisas erradas dele. Mas não é. A bandeira não é essa. É algo maior do que aquele governo. Está se falando de um outro governo que é do reino de Deus. E aquele reino de Deus não se toma por arma, nem por violência. Só se manifesta por amor. Então, veja. Olha bem. Se você quiser me seguir, você tem que ser humano. Para ser humano você vai sofrer. Não tem nenhum humano aqui, ninguém que pratica o bem que tem uma cabeça para reclinar. Nenhum humano é compreendido aqui. O humano só é compreendido no reino de Deus. Só quando o reino de Deus foi implantado aqui, ou quando ele desencarnar e for ligado ao nível dele, é que lá ele vai ter cabeça para reclinar. Ou melhor, lá é que ele vai ter consolo. Por enquanto que não se implantar o reino de Deus, no antissistema não se tem paz. Ele pergunta, está a fim de me seguir? Vamos para o segundo caso. Deixai, eu quero te seguir, Senhor, mas em primeiro lugar eu vou enterrar o meu pai. Não tem isso. Em primeiro lugar é me seguir. Se o teu pai morrer, tu vai lá e enterra. Mas já vai seguindo. Já vai me seguindo. Lá no velório, seja um exemplo de amor. Seja um exemplo de boa vontade. Seja um exemplo de resignação. Seja uma bandeira de imortalidade. Tá certo? Agora, os mortos é que enterram seus mortos. Todo aquele que é um morto que não ama, tem uma porção de gente que depende dele. E ele cada vez vai mais afundando essa pessoa no mal. É o caso do vendedor de droga. Ele é um morto. Ele cada vez vai mais afundando aqueles que dependem dele. Até enterrar de vez. Ele não tem sentimento. É isso que está dizendo Jesus. O morto não tem sentimento pelos seus mortos, pelos seus dependentes, porque ele não ama. Se ele não ama, ele não tem sentimento. E depois vem o terceiro e o último caso. O sujeito quer seguir, mas quer dar esclarecimento para a família. Primeiro, não, de Jesus. Vai dar esclarecimento já me seguindo. Vai já como discípulo. A família não pode estar em primeiro lugar. Porque se a família sanguínea está em primeiro lugar, você é muito bitoladinho. O seu círculo é muito fechado. Se o seu círculo é muito fechado, você não serve para o reino de Deus. Porque o reino de Deus é lugar de abertura. É universalidade, não limitação.
Logo, quando se sente filho de Deus, quando se sente imortal, quando se sente cidadão do reino de Deus, a tua família é universal. Por enquanto você não pensar assim universalmente, não serve. Também quer dizer, nunca interprete assim, que nós não devemos dar consideração ao nosso espaço. Vamos dar um exemplo antes de acabar. Paulo se converte porque o Cristo aparece para ele na estrada de Damasco. Ele recebe o Evangelho e resolve pregar o Evangelho. Medita no Evangelho e depois vai procurar o seu pai. Olha que bonito. Mas ele foi procurar o pai já como convertido, como discípulo chamado por Cristo na estrada de Damasco. Ele já vai buscar o pai com Cristo. Chega lá, o pai diz para ele: meu filho, tu me desonrou. Você tinha um nome a zelar. Olha só. Você tinha um nome a zelar. Você era um dos nossos. Você era nobre, você era fariseu. Você desmoralizou o meu nome. Sabe o que aconteceu com a tua mãe, seu ingrato? A tua mãe ficou ralada de dor. A tua mãe morreu, ela definhou de dor. Pai, deixa eu te falar do Cristo. Pai, olha o Cristo. Não quero saber, seu ingrato. Suma. Ele foi fazer as coisas com o pai. Foi lá prestar. Foi como discípulo. Inclusive convidaram o pai para Cristo. O pai não quis. Agora, isso ele deixou de amar o pai? Não. Deixou de amar a mãe? Não. Apenas foi dar o esclarecimento da família? Sim. Cabe dar o esclarecimento da família? Cabe sim, mas já como discípulo. Não é depois eu vou ser. Ficou claro? Vamos ver o caso de Bezerra de Menezes. Bezerra vem para cá, conhece o Espiritismo. Quando ele conhece o Espiritismo, ele é curado. A esposa dele também é curada. Ele foi curado de dispepsia, nada parava no estômago dele, e a mulher foi curada daquilo que era chamado de tuberculose, como era qualquer de útero. Inclusive teve muitos filhos. Muito bem. Só que havia um amor dele com a família no Ceará. A primeira coisa que Bezerra de Menezes fez quando chegou no Rio de Janeiro, de noite, foi escrever cartas chorando para a família. Amor pela família. Ele gostava da família. Isso é bonito. Ninguém está dizendo que não devemos gostar de pai, mãe, esposa, os filhos, irmãos. Ele gostava. Só que começou o zum. Como havia cartas, podemos dizer, uma ponte marítima de cartas, vinham cartas do Ceará para cá, cartas daqui para lá, e de outros parentes que estavam aqui, de vizinhos e de amigos, e o irmão dele mais velho era político, foi político aqui, tinha logo relacionamento. Muita gente começou a escrever, a família começou a escrever. Como é que está a doença do Bezerra? Ele já tinha 5 anos doente, isso ia em carta. Mas como é que ele melhorou da dispepsia? Curou porque foi tomar homeopatia e um espírito receitou corporal. Que negócio é esse espiritismo? Aí outra coisa, chegou a carta lá que a mulher, a Dodoca, estava com tuberculose. Que negócio é esse que foi melhorando porque não era tuberculose? Era qualquer outro. Um espírito lá agitou lá uma receita, explicou que era do outro, mandou o remédio, ela tomou e ficou boa. E aí esse isso começou a chegar lá no Ceará. O irmão mandou carta para ele se declarar. Que negócio é esse? Você tem um nome a zelar. Essa família Bezerra não é para ficar andando nessa coisa imunda, com a coisa do demônio. O irmão dele era católico e o Papa deu, inclusive, um título para ele de honra. Né? Ele já tinha escrito 3 livros sobre o catolicismo, era um intelectual, já tinha sido várias vezes político, e ele então coloca o irmão contra a parede. Esclareça esse negócio. Tem que esclarecer isso. Que negócio? Você está desmerecendo o nome da família. E o doutor Bezerra então escreve uma carta amorosa. Tem um livro aí chamado Uma Carta de Bezerra de Menezes, que é uma carta amorosa, mas firme, de muitas páginas, em que primeiro ele explica quem era ele, que o irmão conhecia muito bem, depois explica em detalhe o espiritismo na antiguidade, depois vai explicando nos grandes filósofos, entra pelo espiritismo e começa a contar casos, conta até o caso do pai dele quando morreu, apareceu para ele, vai contando vários casos e depois faz o seu credo. O meu credo é esse, olha o que eu entendo por espiritismo, e apresenta o seu credo, a sua visão do espiritismo. Amor, irmão. Respondeu, irmão,
foi sincero com o irmão, mas como discípulo. Entendeu? Então não tem essa coisa da prioridade. Vou lá falar com ele para depois. Não, você já é assim. Ninguém dá em dizer Jesus, você não pode botar a mão no arado e olhar para trás. O que é que faz um arado? Vamos imaginar aquele arado de mão, né? Você pega o arado, ele vai sugar a terra, ele vai cavar a terra, vai cortar a terra, ele vai ferir a terra. Então você vai com o arado, você tem que olhar para frente, para poder ir retinho e formar um terreno no outro. Depois você vai para esse outro lado, vai fazer uma outra carreirinha, vai com um arado, vai andando, vai cavando, vai fazer uma outra retinha. Se você está com um arado na mão e cavando a terra e fica olhando para trás, interessado na coisa, vai acontecer isso, vai ficar um zigue-zague tremendo. Vai ficar um zigue-zague, aquilo vai ficar tudo assim torto. Tudo torto. Quando vai ficar tudo torto, vai entrar inclusive no outro lugar que você cortou já, vai entrar no outro da esquerda, da direita, vai ficar uma bagunça. E na hora que fica uma bagunça, a terra acaba não ficando fofa. E quando a água vai correr, porque depois a água vai correr, ela vai, como o caminho foi torto, ela não corre reta. Ela não corre reta, ela vai estar estagnada. E a água estagnada, ela estraga a semente. Ela tem que correr, ela só tem que umedecer e correr. Né? Se você molha demais, estraga. Então isso quer dizer, botou a mão no arado, você não pode olhar para trás, senão fica o caminho todo torto. E ninguém pode ficar andando todo torto e ser discípulo do reino. Então por isso que ele diz, não serve para o reino de Deus, porque ele é um torto. No fundo, ele está agarrado à família, depois ele vai dizer, Senhor, eu vou lá porque primeiro eu tenho que resolver uma coisa bancária, depois eu tenho que resolver uma coisa da herança, depois eu tenho que... Fico olhando para as coisas de trás, o caminho da frente, que é a divulgação, fica toda torta. Então ele está dizendo assim, você pode fazer tudo isso, cuidar da tua herança, cuidar da tua família, mais uma postura de discípulo. Se chegarem lá, não te aceitarem a família, se o gerente tomou o teu dinheiro, se depois não querem te dar a tua herança, se comporte como discípulo. Se ganhar isso tudo, te comporte como discípulo. Pronto. A ideia é que na frente tem que estar o discipulado. E vem a velha frase, aceita? É isso. Essa é a vontade. Aí vamos pensar na vida de Jesus. Foi ele assim? Foi. Viveu a vida assim? Colocou do princípio ao fim a mensagem que ele veio cumprir aqui, foi enviado do Pai, do princípio ao fim ele cumpriu isso, cumpriu. Na hora quando ele botou ele na cruz, ele vivenciou tudo aquilo que ele falou, vivenciou. Ele em algum momento vacilou, botou alguma outra coisa na frente, alguma prioridade? Não. Até quando disseram, a tua mãe está lá fora te aguardando, quem é minha mãe, quem são meus discípulos, se não são aqueles que fazem a vontade do meu Pai? Se eles fazem também, é minha mãe. Se vocês fazem, também é minha mãe. Não tem diferença. O amor é igual para todos. Basta querer participar desta mensagem do reino, ou desse reino de Deus. Muita paz para vocês, tá?